Olá, eu me chamo Bombinha e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde que a história da humanidade começou a ser escrita, existem registros dos homens desenvolvendo métodos de tortura e punição. É indiscutível que os humanos fazem coisas cruéis, algo que nos difere da maioria dos seres vivos. Claro que a morte e a dor são vistas no mundo animal, mas geralmente há um motivo para isso. Os animais têm medo e lutam para sobreviver, ao mesmo tempo que precisam matar para comer. Essas são circunstâncias aceitas na natureza. Diferente disso, os humanos parecem ter uma necessidade de matar uns aos outros por causa de ideias ou crenças e muitas vezes apelam para métodos desnecessários. Ao longo dos anos, a humanidade criou diversos métodos de tortura e punição, alguns deles para lá de desumanos. Por exemplo, já pensou em ser cozido vivo dentro de um touro de bronze? E que tal ser comido por ratos ou mesmo esquartejado? Vem comigo que eu te conto todos os detalhes dos métodos de tortura mais cruéis de todos os tempos. Bem, se você é do tipo de pessoa que tem medo de ratos, imagine ser comido por vários deles. E acredite, as mandíbulas dos ratos têm força o suficiente para comer seu corpo até atravessá-lo. Os ratos podem mastigar canos, pisos, paredes e quase todo tipo de material que você imaginar. Durante o século XVII, em algum lugar do mundo, os seres humanos descobriram que as mandíbulas dos ratos podiam se transformar em instrumento de tortura. Como? Imagine que você está em uma guerra e acabou de ser capturado pelo inimigo. Ele precisa das informações valiosas que você guarda. Mas sendo uma pessoa fiel aos seus aliados, você jamais irá revelar tais informações. A solução do inimigo é escolher um método de tortura para fazer você abrir a boca. Seu inimigo então coloca 2 ratos em cima da sua barriga e os cobre com um balde, que lentamente começa a ser aquecido. Ao perceber que as coisas estão esquentando, os ratos irão procurar um lugar para sair, porém não encontrarão, já que a única abertura do balde está sendo tampada pela carne da vítima. Os ratos, então, escolhem o caminho mais fácil para fugir do calor: mastigar a carne da vítima. Muito rapidamente, o rato irá roer as suas entranhas, provocando agonia e dores insuportáveis. Essa técnica efetivamente conseguia extrair quaisquer informações dos prisioneiros. E embora fosse possível sobreviver ao castigo, o método deixava a vítima com feridas que demoravam muito tempo para cicatrizar, além dos riscos de contrair alguma doença grave. Viram como os humanos são mais terríveis do que você imaginava? E olha, que eu estou apenas começando. Você deve saber que a dor de uma queimadura é das mais terríveis do mundo, certo? Bom, então não é surpresa que os humanos matavam muitas pessoas queimando-as vivas. Durante muito tempo, esse tipo de método foi extremamente comum ao redor do mundo. Várias pessoas consideradas bruxas ou que tinham alguma relação com poderes ocultos eram queimadas em praças públicas para que servissem de exemplo para outras pessoas. Existiam 2 maneiras de queimar uma pessoa. Em uma delas, a vítima era conduzida ao centro de uma estrutura feita de madeira e palha e amarrada a uma estaca. Depois, o espaço entre a vítima e a parede eram preenchidos com madeira, escondendo a pessoa atrás da estrutura. Acredita-se que essa foi a maneira pela qual Joana d'Arc, hoje considerada santa, foi queimada. O outro método era empilhar gravetos e palha até a altura das pernas da pessoa para então incendiá-la. Quando a tarefa era realizada por um carrasco habilidoso, a pessoa queimava na seguinte sequência: panturrilhas, coxas e mãos, troncos e antebraços, seios, tórax superior e rosto, até finalmente encontrar a morte. O lado ruim deste método é que a dor de uma queimadura é uma das piores que um ser humano pode experimentar. O lado bom é que, a certa altura, a pessoa sente tanta dor que ela desmaia. Além disso, dependendo do tamanho da fogueira, a vítima desmaiava por causa do monóxido de carbono antes que o fogo atingisse seu corpo. Se você assistiu ao seriado Vikings, deve se lembrar de um método chamado águia de sangue. Caso você não se lembre, acalme-se, que eu te conto todos os detalhes. Na Idade Média, nórdicos e vikings escandinavos invadiram mosteiros e cidades costeiras da Europa, espalhando medo por onde passaram.
Considerados os guerreiros invasores mais cruéis de todos, os vikings viajaram pelo mundo saqueando, matando e levando vítimas como escravos. Só que, enquanto eles tinham a reputação de serem bárbaros, ao mesmo tempo eram uma comunidade civilizada, com regras estabelecidas e punição para os malfeitores. A águia de sangue é uma das tradições de execução nórdicas mais famosas que até hoje choca as pessoas. Este método envolvia abrir as costas da vítima, arrancando as costelas da espinha dorsal e torcendo-as para cima para se assemelharem às asas de uma águia. Daí o nome águia de sangue. A dor sentida pelas vítimas era indescritível e, na maioria dos casos, os castigados morriam rapidamente devido à gravidade dos ferimentos. Muitos métodos de tortura usados antigamente eram extremamente lentos, aumentando ainda mais o sofrimento da vítima. Por exemplo, você já ouviu falar em um método chamado escafismo? Neste caso, a vítima era amarrada a 2 pequenos barcos de madeira, um embaixo e outro deitado, com os membros e a cabeça expostos e geralmente em uma área pantanosa. Quando não eram usados os 2 barcos, os carrascos usavam um tronco de madeira oco. Mas por que um pântano? Os pântanos têm insetos, muitos insetos, além de alguns animais um tanto asquerosos. O condenado era obrigado a ingerir leite e mel a ponto de desenvolver uma forte diarreia. E mais mel era esfregado em seu corpo para atrair insetos para os membros expostos. Eles seriam então deixados flutuando no pântano e, conforme as fezes do indivíduo indefeso se acumulavam dentro do recipiente, mais e mais insetos eram atraídos, comendo e se reproduzindo dentro da carne exposta. Você pode achar que a morte era algo que acontecia rápido, mas não. Os carrascos não deixavam as vítimas morrerem tão facilmente. De tempo em tempo, eles voltavam até a vítima e a alimentavam com mais leite e mel, alimentos que têm nutrientes suficientes para manter a vítima viva por um bom tempo. Depois de um longo período, a pessoa morria por causa de uma série de fatores, como ferimentos expostos, desidratação ou por ser comida viva pelos insetos. Durante muito tempo na Inglaterra, a punição pelo crime de traição era pendurar e esquartejar a pessoa. Na verdade, essa punição era aplicada apenas aos homens, já que as mulheres culpadas por traição eram queimadas vivas na fogueira. Por mais louco que pareça, esse método foi usado até o ano de 1814. Na primeira parte da punição, a vítima era amarrada a uma armação de madeira e arrastada por um cavalo até o local de execução. Depois, a pessoa era enforcada até que estivesse quase morta. A vítima, então, era retirada do laço e colocada sobre uma mesa. O carrasco estripava e castrava a vítima. Até esse momento, a pessoa ainda estava viva. Porém, logo em seguida, ela era decapitada e seu corpo esquartejado. Samuel Pepys foi um funcionário da administração naval inglesa e um parlamentar muito famoso por ter escrito um diário em que descrevia com detalhes grandes eventos em que ele foi testemunha ocular, como a grande praga da peste bubônica e o grande incêndio de Londres. Em um de seus relatos, ele detalhou uma dessas execuções, escrevendo o seguinte: a vítima foi logo morta e sua cabeça e coração mostrados ao povo, em que houve grandes gritos de alegria. Diante desse relato, esse tipo de execução parecia mais um espetáculo para o público que se divertia vendo o sangue do condenado escorrer pelas ruas de Londres. Por fim, mas não menos terrível que os outros métodos de tortura, temos o temido touro de bronze. Ouvindo esse nome, como você imagina que seja esse método? Existem poucas informações concretas sobre a origem do touro de bronze. Porém, acredita-se que tenha surgido na Grécia Antiga. O método é mencionado em alguns escritos gregos antigos, como nos escritos de Cícero. Apesar disso, não há provas suficientes para dizer quem criou o touro de bronze ou se ele realmente chegou a ser usado. Basicamente, o touro de bronze era uma estátua, obviamente feita de bronze, de um touro que era equipado com certos acessórios. Nas narinas, tinham buracos por onde o vapor e a fumaça pudessem escapar quando o fogo deixava o touro quente. Dentro do touro havia um espaço suficiente para colocar uma pessoa. Depois que ela era colocada dentro do touro, o carrasco colocava fogo e o touro começava a ser esquentado. Em pouco tempo, era possível escutar os gritos da vítima, que se contorcia de dor até desmaiar. Enquanto isso, as testemunhas tapavam o nariz para não sentir o cheiro da carne humana sendo queimada. É bem provável que a vítima desmaiava rapidamente e parava de sentir dor.
Mas enquanto isso não acontecia, ela vivia um verdadeiro pesadelo dentro do touro de bronze. Felizmente, a sociedade evoluiu e todos esses métodos citados deixaram de ser usados. Mas tudo isso serve para refrescar a nossa memória sobre o quanto os humanos podem ser cruéis com seus irmãos. E você, conhecia todos esses métodos de tortura? Qual deles você achou o pior? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.